Bom dia a todos. O tema proposto de hoje é sobre o espírito imortal. Muitos se questionam o porquê de estarmos neste mundo de provas e expiações, passando por situações muitas vezes difíceis e angustiantes. Muitos questionam até mesmo a existência de nosso amado Pai. Se Ele existe, e Ele existe, por que permite tanto sofrimento na Terra? Muitos questionam o porquê da vida. Por que, afinal de contas, Deus criou cada um de nós? É com a intenção de responder ou levar a condução da resposta de muitos desses questionamentos que elaborei o tema de hoje. Afinal de contas, quem somos nós? Na questão 76 do capítulo 1 do Livro dos Espíritos, nosso querido irmão Kardec, que codificou a obra espírita, questiona a falange de espíritos. Que definição se pode dar dos espíritos? E a resposta: pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. A primeira resposta: somos espíritos. Compreendamos ou não o significado dessa palavra, aceitemos ou não isso, nós continuaremos sendo espíritos. Estando encarnados ou fora da matéria, nós continuamos sendo espíritos. Criados em nossa essência, em nosso princípio simples, ignorantes, porém livres. Somos criação de Deus. Em essência, possuímos tudo que nos remete ao divino. No entanto, necessário se faz libertemo-nos gradativamente da ignorância através do tempo, vivendo ou vivenciando inúmeras experiências para provocar o nosso amadurecimento espiritual. Simples, ignorantes, porém divinos. O Pai nos fez todos iguais e potencial para crescer. Nenhum diferente do outro, senão não seria Deus. E desde o começo, e como Deus é eterno, sempre criou, nos fez iguais. Hoje mesmo, enquanto eu falo aqui, Ele continua criando outros irmãos. Princípios inteligentes que vão se individualizando no decorrer dos milênios, dos milhares, dos bilhões de anos, chegando a um grau em que nos encontramos hoje e continuam evoluindo até chegarmos ao grau crístico. E continuamos evoluindo, pois senão seríamos Deus. E Deus é único. Nós somos deuses na concepção do divino, mas nós não somos Deus. Porém, nós criamos. E muitas coisas que nós criamos, ainda dada a nossa imaturidade, nos conduz à dor e sofrimento. Nós somos muito mais do que os corpos materiais que nós animamos temporariamente para poder vivenciar experiências neste mundo de provas e expiações. Não é o primeiro e não será o primeiro orbe que nós teremos habitado ou iremos habitar para que possamos crescer. Mais que a personalidade que utilizamos para interagir neste plano, muito mais que o nosso ego, pois somos espíritos, muito mais do que o próprio pensamento que emanamos, pois é apenas de um de nossos atributos. E muitas vezes nós falamos de si na terceira pessoa, meu espírito, como se fosse o corpo que possui uma alma e não um espírito que anima um corpo. É totalmente o contrário. O Pai nos fez simples. O Pai nos fez ignorantes, mas nos fez livre para poder fazermos as escolhas que quisermos durante o nosso processo de crescimento, de aperfeiçoamento espiritual. Porém, o potencial que cada um carrega é idêntico para que possa progredir. E é no contato com as diferenças que nós aprendemos. Pois se tudo fosse igual, se todos fôssemos iguais em processo de evolução nesse instante, se tudo estivesse bem em nossa vida, nós estagnaríamos, ou seja, pararíamos o nosso processo de evolução. E não é o objetivo. A dor ainda é muito presente neste mundo justamente porque nós despertamos somente pela dor, dado o nosso grau de evolução. Quando tudo está bem, nós nem mesmo estaríamos hoje ouvindo a palestra sobre quem somos nós. Não há como fugir de nossa herança divina,
por mais que queiramos, pois fomos criados para amar e para auxiliar no processo de transformação de todos aqueles que vieram depois de nós, promovendo o progresso por onde quer que andemos. Disse, na resposta da questão número 76, somos os seres inteligentes da criação, portanto animamos a matéria e não o contrário. Assim como tudo que este mundo nos oferta, ela também é um dos instrumentos utilizados pela divindade para evoluirmos. Diferente do Criador, não somos eternos, mas imortais. Temos um princípio e durante o nosso processo de individualização, tomamos conhecimento do que somos, de Deus e de toda a criação. Um processo longo que pode ser difícil ou não, dependendo das nossas atitudes, de nossas escolhas e que nos conduz a uma vida de plenitude em todos os aspectos divinos que a palavra pode alcançar. Plenos. Muitas vezes nós vivenciamos situações plenas, mas na dor, na angústia, nos vícios. E isso varia-se em matizes que chegam ao infinito. Nós não conseguimos fugir daquilo que somos. Deus, quando nos criou, não nos criou com o objetivo de sofrermos, de passarmos por situações aflitivas, mas Ele nos deu liberdade, pois é um Pai amorável. No entanto, a liberdade vem acompanhada da responsabilidade. E à medida que nós crescemos, e nós crescemos independente se queremos ou não, porque o crescimento é uma lei, a evolução é uma lei, as responsabilidades vão se ampliando, a liberdade também. Ninguém deixa uma criança fazer o que quer enquanto ela não tem maturidade para compreender o que está fazendo. Assim é nosso Pai. Criou-nos espíritos imortais, simples, ignorantes e livres. Mas alguns irão se perguntar, livres como? Se eu tenho que me submeter à vontade de Deus. Mas por que não? Imaginemos, hoje tem um sol maravilhoso lá fora. Eu, como espírito imortal, gosto de chuva. Eu vou querer a chuva. Penso na chuva e a chuva cai. Mas tem nosso amigo, nosso irmão Celson, que gosta de sol. Ele pensa no sol e o sol retorna. Mas tem a Sorimar, que gosta de frio. Ela pensa no frio e o frio se faz. Pois é, tem gente que gosta muito de calor. Está uns 30 graus, a 40 graus é muito bom. Então Guilherme deseja os 40 graus. Observaram? Faltou harmonia, faltou compreensão, faltou a aceitação dos desejos e das necessidades do meu semelhante. Ainda falta maturidade. Portanto, Celson, Gilberto, Guilherme e Sorimar ainda não têm a liberdade para fazer isso, porque promoveriam a desarmonia na própria casa em que habita morada. Há muitas moradas na casa de nosso Pai. Cristo já disse há mais de 2 milênios. Dissemos que fomos criados em nosso princípio simples e ignorantes, no entanto com o objetivo da plenitude e livres, porém submissos à vontade de Deus. O que é se submeter à vontade de Deus? É aceitar. Aceitar sem questionar? Exatamente isso. Aceitar sem questionar. Pois tudo que nós pedimos, o Pai nos dá. Tudo. Tudo que é necessário ao nosso progresso, à nossa evolução, pois somos espíritos. E friso mais uma vez, porém ainda crianças espirituais, dado o estágio em que nos encontramos. Nós não temos ainda a compreensão plena do que somos e do potencial que carregamos, e não sabemos utilizá-lo ainda. Por isso não é liberto. E se liberta somente com a ação das inúmeras experiências que vivenciamos para que possamos ser plenos, plenamente livres. Não foi a primeira vez que habitamos este mundo ou outros mundos para evoluirmos. Somos herdeiros do universo, no entanto também herdeiros das nossas ações. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, intitulado Há muitas moradas na casa do meu Pai, item 2, retirei o seguinte fragmento.
A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que nele encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Os cientistas hoje estimam, na verdade, que a nossa galáxia, a Via Láctea, possui em torno de 100 a 200 bilhões de estrelas. Que no universo, atualmente, são centenas de bilhões de galáxias. Considerando que cada estrela possui ou pode formar um sistema solar, imaginemos quantas são as esferas, quantas são as moradas que nós, espíritos imortais, podemos habitar para que possamos crescer. Será que Deus seria ocioso? Ou seria aquele arquiteto que constrói, mas não sabe o que fazer com o que fez? Eu não penso assim. Cada esfera neste universo, que também é infinito, observe, tudo que Deus faz é infinito. Espíritos imortais, e nós não temos ainda compreensão plena do que isso significa. Infinito. À medida que nós crescemos, nós irradiamos ao infinito. Nós entramos em contato com inúmeras consciências ao infinito. Mas isso é gradativo. É quando nós temos maturidade para compreender. Cada uma das esferas que se encontram no universo é habitada com seres, com irmãos nossos, espíritos, que estão estagiando em diferentes situações, às vezes de mais aflições ou de plena felicidade, porque galgaram no decorrer dos milênios, dos bilhões de anos, a conquista disso. E é isso que nós buscamos quando nós encarnamos em um mundo como a Terra, por exemplo. Se levarmos em consideração que cada uma das estrelas do universo possui ou forma um sistema solar, imaginemos quantas oportunidades nos são dadas. E isso eu estou levando somente em consideração o aspecto material. Lembrando que nós estagiamos em nossos estados conscienciais, entrando em frequências diferentes da criação, somente na Terra eu posso criar matizes diversos. Inúmeras esferas e frequências vibratórias diferentes, onde nós, consciências imortais, podemos estagiar para aprender. Então sempre haverá oportunidade para o progresso. Não importa o que façamos de errado, qual equívoco nós tenhamos praticado no passado, o Pai sempre nos oferta um presente, um hoje, para que nós possamos aprender. Percebemos assim o quanto temos que aprender. Temos o tempo necessário e devemos aproveitar cada segundo quando encarnados para nos libertarmos de muitos atavismos herdados de nossas milhares de encarnações pretéritas. No termo biológico, atavismo seria uma herança genética, mas nós herdamos a herança espiritual. Herdeiros de si mesmos, das ações e das escolhas num passado muitas vezes longínquo. Mas as moradas não se limitam ao aspecto material, mas também ao estado venturoso do espírito, ou lastimável, quando desencarnado. Dissemos que somos mais que matéria, mas nos esquecemos disso muito rápido. Nos preparamos para reencarnar, planejando aspectos importantes em nossas existências, e dada a nossa ainda imaturidade espiritual, muitas vezes nós falhamos, permitindo-nos trilhar caminhos outros que não foram planejados, seguindo por muitas situações desagradáveis e angustiantes, sendo necessário refazer planejamentos e retomar processos de aprendizado. Aí se encontra uma das necessidades da reencarnação: nem céu, nem inferno. Um estado de consciência ao qual todos transitamos, oscilando entre a harmonia e a desarmonia, até o pleno equilíbrio com o domínio de si mesmos, e maturidade para lidarmos com as diversas circunstâncias a nós apresentadas. Encontramos-nos em nossa melhor reencarnação, pois é um conjunto de tudo que somos, de tudo que realizamos. Assim, herdeiros de si mesmos, na construção constante de nossa liberdade, aprendemos entre erros e acerto, até que não erremos mais. Justiça divina. A cada um segundo as suas obras, simples, ignorantes, livres,
e responsáveis por nossas ações. Aí está a justiça. Ninguém colhe o que não cultivou, o que plantou. A semente que cada um escolhe é de acordo com a sua consciência. Mas Deus sempre nos ampara em nossas necessidades de evolução. Somos espíritos e Ele nos ama por igual. Desde aquele que governa com a mão de ferro, promovendo a morte de milhões e o sofrimento de centenas de milhares de pessoas, até aquele que é capaz de doar a própria existência em favor da humanidade para o bem comum, por igual. E cada um colhe a semente que foi cultivada no terreno fértil de sua consciência, com espinhos ou com flores. Se o amor for a base de nossas escolhas, não há como errar. Mas ainda nos falta ainda a maturidade necessária para compreender até mesmo o significado dessa palavra, amor. Como amar os semelhantes se a nós mesmos muitas vezes nós temos dificuldade de amar? Cito um exemplo. Levanta a mão quem se irritou no último mês. Isso é falta de caridade para si mesmo. Lembremos-nos, nós animamos a matéria que reveste, que molda o nosso corpo físico, totalmente maleável à consciência imortal. E ela absorve tudo, a raiva, a ira. Por que nós adoecemos? Porque ainda falta equilíbrio íntimo. À medida que nós conquistarmos o domínio de si mesmos, não haverá mais doença na Terra. Mas isso vai levar séculos. Não tenhamos pressa. O que é um século para o espírito imortal? Eu já ouvi uma leitura que é um relâmpago, de tão rápido que passa. Então compreendamos, apesar de imortais, devemos aproveitar o nosso tempo, que aparentemente é breve, para crescer. Assim como um século para nós é um relâmpago, um segundo é uma oportunidade para nós crescermos em muito, porque o tempo a nós, como espíritos imortais, também é relativo. Então aprendamos a aproveitar cada tempo, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia, cada década, cada século, cada milênio, cada era em que nos encontrarmos na Terra ou em qualquer outro planeta, para crescer, compreendendo que a morte só nos leva o corpo físico, mas nos deixa livres para seguirmos em frente e continuarmos crescendo. Ainda nós temos a questão do apego, nós ainda sentimos a questão da perda, porque nós ainda nos prendemos a 5 sentidos materiais. Busquemos acender esses sentidos, compreendendo que nós podemos sentir muito mais, pois somos espíritos, herdeiros divinos do universo, carregando o potencial divino para crescer e para promover o progresso. Vós sois deuses. João, capítulo 10, versículo 34. Qual o significado e a amplitude dessa palavra? Se nós somos deuses, o que nós estamos criando? É só analisarmos nossas ações. É só analisarmos os nossos pensamentos. É só analisarmos as emoções em que nós transitamos e o que nós absorvemos e alimentamos. É só analisar cada sentimento que nós cultivamos em nosso íntimo. Aí nós saberemos o que nós estamos criando. Cada um tem aquilo que necessita. Eu nem vou utilizar a palavra merece, mas necessita para progredir. Se nossa casa está desarmonizada, desarrumada, é porque aqui dentro ainda há desarmonia. A psicosfera que nós geramos, ela emite, ela emana e ela influi na consciência de cada um dos seres imortais que aqui se encontram. Espíritos encarnados e desencarnados. 7 bilhões de seres encarnados aproximadamente no planeta Terra. Em torno de 27 bilhões de consciências imortais desencarnadas. Onde elas se encontram? Na Terra. Esse salão tem muito mais do que 100 pessoas. Multiplica por 7, multiplica por 10, multiplica por 100, de acordo com a necessidade de cada um. Não há mais paredes, compreendamos, nós somos espíritos. E nós interagimos constantemente com espíritos imortais, estando na matéria ou fora da matéria.
Por isso nós somos deuses, porque no contato com as consciências imortais que se vinculam a nós, nós promovemos harmonia ou nós estimulamos desarmonia. Fomentar notícias ruins é alimentar o que é nocivo e inconscientemente muitas vezes nós acabamos indo ou sendo conduzidos por esse caminho. Por que não as notícias boas? Por que não uma relação saudável com aqueles que amamos e com aqueles que nós aprenderemos a amar no decorrer dos milênios? Quantas vezes nos demos conta disso? A única fatalidade em nossas vidas é a plenitude relativa a Deus. Ou seja, independente do caminho, chegaremos a um grau crístico. Ele não fez Cristo diferente de nós. Pode ter sido um dos primeiros ou o primeiro, mas a oportunidade é dada a todos. Os caminhos é dado a todos. A forma como nós iremos aproveitar esses caminhos está em nossa liberdade, o livre-arbítrio. Mas o destino é o mesmo, a perfeição relativa a Deus. Do átomo ao arcanjo, todos, sem exceção. Nós que já fomos criados há milhões, bilhões de anos e todos aqueles que estão neste momento sendo criados. Do átomo ao arcanjo. Transitamos pelos diferentes reinos para compreender, para aprender e para dominar a si mesmos. E dominar todos os instrumentos que nos são apresentados. Criamos coisas belas, é verdade. Porém ainda nos prendemos à dor, pois a construímos com escolhas e ações. É a semente. Então busquemos selecionar melhor as sementes, porque nós somos capazes de criar. Então observemos o que nós realmente estamos criando para o nosso destino. Chegaremos ao estágio crístico, mas não há necessidade de passar pelo sofrimento atroz. Nós passamos por privações necessárias ao estímulo de nossa evolução, mas não há necessidade de pisar o tempo todo em espinhos. Não nos damos conta do potencial que carregamos e nem temos domínio dele. Com uma gota d'água, criamos uma tempestade. Nos cristalizamos tanto em nossas necessidades que não conseguimos ver em volta. Nos prendemos tanto à situação ou objetos, nos privando de aproveitar os momentos. Somos tão acelerados às vezes que estamos no hoje pensando no amanhã, no agora imaginando depois. É estar com o presente nas mãos e não se dar a oportunidade de desembrulhar. O hoje, já diz, é um presente. O amanhã já foi, quer dizer, o ontem já foi, o amanhã está por vir, é algo incerto, mas o hoje está em nossas mãos. Então busquemos observar melhor o nosso hoje, vivenciando como espíritos imortais a oportunidade que Deus nos cede para que possamos crescer. Vós sois deuses, disse o Divino Mestre. Mas o que fazemos de nossa divindade, se não muitas vezes buscar na matéria a satisfação de sensações, a realização de desejos, o cultivo de alegrias quiméricas, ilusões? Estamos no mundo, mas não somos do mundo, pois somos eternos viajores desde o momento em que fomos criados, para todo sempre transitando. A casa do Pai é enorme, imensurável, mas tal como crianças espirituais que ainda somos, ficamos surpreendidos a um fragmento pequeno, em um recanto minúsculo da casa, nos deslumbrando com o que nos é palpável aos sentidos materiais que utilizamos para interagir com o mundo material. Devemos buscar cada vez mais viver o hoje, sem a angústia pelo amanhã, utilizando-se do potencial mental que possuímos para promover paz para nós mesmos, silenciando a mente das angústias, criar o bom, pensando no bom, criar a luz, pensando na luz, emanar o amor, vivenciando o amor.
ser mais que corpos que possuímos uma alma, mas ser um espírito que anima momentaneamente um corpo material, vivenciando situações materiais de dor e de alegria para se libertar. Vós sois deuses, é verdade. Influímos tanto na vida de nossos semelhantes e não nos damos conta disso. Estamos constantemente emitindo algo, promovendo a paz ou a discórdia de acordo com o que cultivamos no terreno fértil de nossa consciência. Vigiai e orai. Mas busqueis vigiar nossas ações, atitudes, sentimentos e emoções em que transitamos. Pensamentos que alimentamos. Sejamos divinos, enobrecendo nossos atos com o mais elevado sentimento que habita em nós, o amor. Jamais nos esquecendo do que somos, de onde viemos e qual o nosso destino. Eternos viajores, em constante evolução, sejamos arautos do Pai em todos os dias de nossas vidas, levando a sua mensagem através da extensão de nossos atos, permeando a morada que momentaneamente habitamos, com luz e amor. Quanta oportunidade! E muitas vezes, quanto desperdício. Eu irei fazer a leitura de uma mensagem para finalizar, intitulada... Só um pouquinho. É da redação do Momento Espírita, está baseada no texto do professor Oriovisto Guimarães, do Centro Universitário Positiva, de 2011, essa mensagem. A beleza da consciência não costuma se mostrar no clarão das luzes que brotam do calor dos acontecimentos. Assim, como os olhos exigem alguma proteção para olhar diretamente em direção ao sol, nossa razão pede a proteção do tempo para poder contemplar com serenidade a verdade em todo o seu esplendor. É preciso distanciar-se dos fatos, das experiências vividas, para finalmente poder se contemplar a beleza da verdade. O tempo é o único colírio capaz de limpar os olhos da nossa razão, com os quais realmente enxergamos. É mistério despir-se das ilusões, miragens que não ocorrem apenas para os perdidos nos desertos de areia. É essencial livrar-se dos falsos valores que levam a julgamentos igualmente falsos. Abandonar tolas crendices, filhas da angústia e do medo do desconhecido. Existe ainda o perigo do deslumbre que cega a mente e ilude nossa capacidade de julgar. A vaidade tola e a megalomania, caminhos que levam a bezerros de ouro, a paixão pela conquista do poder pelo poder, ou como forma de submeter o próximo. Nossos olhos, muitas vezes, emprestam lentes de narciso, capazes de distorcer nossa real imagem e os julgamentos que fazemos dos nossos atos. Só o tempo permite àqueles que deles fazem bom uso, cultivando o saber, examinando a vida em profundidade, perceber as coisas realmente importantes e belas. Nós, humanos, como as flores, os pássaros e tudo o que é vivo, temos um ciclo que se inicia com o nascimento, prossegue com o florescer da maturidade e termina com a morte. Morremos todos, sem a beleza ou o vigor físico. De nada adiantam nossas conquistas terrestres, todas são fugazes. Se algo for eterno, será apenas a consciência que adquirimos neste viver. Esse enorme mistério da vida e da morte é o mais tranquilo, límpido e belo espetáculo ao qual nenhum outro se compara, mas que só pode ser observado e compreendido com o tempo, com o passar do tempo. Esse é um privilégio reservado aos que usaram bem seu tempo de vida. É contraditório, mas é preciso morrer para se entender e vislumbrar toda a beleza da vida. Daí, talvez, a sabedoria popular do velho ditado que diz: neste mundo, quem mais olha, menos vê. Quem não morre, não vê Cristo. Acreditamos que no ditado popular a palavra Cristo significa ter consciência do processo da vida. Se fôssemos capazes de menores ilusões e maior consciência, certamente seríamos muito mais felizes. Teríamos maior prazer no trabalho, trataríamos o próximo com mais amor e respeito, seríamos mesmo capazes de amá-lo.
não por nossos interesses, mas sim por Ele mesmo. Não teríamos a maioria das nossas preocupações, dormiríamos melhor, administraríamos melhor nossas energias e não permitiríamos que tolas fantasias e angústias desnecessárias se apossassem de nosso ser. Viveríamos em paz, teríamos mais tempo para as crianças, as flores e os pássaros. Não necessitaríamos do consumo de remédios ou de bens supérfluos. Usaríamos nosso tempo e nossa energia para as coisas muito mais prazerosas. Pensar e examinar a vida, livrar-nos de falsos valores, fantasias e miragens, encontrar a essência da vida, ver com os olhos da alma. Apague as luzes, dilate as pupilas da alma e veja. Esta é a mensagem que trazemos. Obrigado.